E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí com o pessoal lá do F90, Rodrigo Bueno e a galera lá da ESPN falaram após a vitória do São Paulo contra o Bahia, uma bela vitória por sinal, e a projeção desse São Paulo para esse ano de 2024. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo do seu like e se inscreve no canal, me ajuda a bater a meta de 5 mil inscritos. Estamos quase chegando lá. Se inscreve aí, não custa nada, e deixa o seu like, beleza? E já comenta aí, você acha que o São Paulo briga pelo quê essa temporada? Vamos estar assistindo o vídeo junto aí. No final do vídeo, você sabe, eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários, a gente vai debater e comentar muito sobre o Tricolor na temporada de 2024. Créditos de direitos autorais. Vou estar deixando na descrição sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Não sabe, ele é um grande goleiro, tem 2,2 m. Pode ser o Carlos Miguel do São Paulo, pode ser, né? Isso aí dá um azar, rapaz. Só que é o seguinte, então, né? O São Paulo agora tá no G6, só que não pode festejar muito, que se você pegar a tabela e analisar com uma lupa, você vai ver que pelo menos 3 adversários que estão atrás do São Paulo têm jogos a menos. Então o Inter pode passar, Cruzeiro e tal. O campeonato tá muito irreal ainda, porque tem muito... Na parte de baixo eu falei da situação do Fluminense. Cadê a positividade? A positividade eu tô falando Positividade nessa parte. Por exemplo, o próximo jogo do São Paulo é difícil. Quarta-feira é na Liga Arena contra o Furacão, que venceu fora e tá lá no topo. Luciano suspenso. Então, assim, vamos ver agora. Zubeldia ele já quebrou a cara em 2 rodadas, meio que dando uma preservada em alguns jogadores. Sim. A diretoria chegou, chamou ele na chincha, como gosta de dizer Essa expressão eu gosto. Chincha. Chamar na chincha. Chamou na chincha e falou, cara, amigão, você quer campeonato brasileiro. Não dá pra ficar brincando aqui, não. Nota pra apresentação do Jandrei. Nota 5. Ele não foi bem. Não, pra mim no gol ele falhou. E teve uns Ele lances... falhou no gol? É que a gente viu ali os Ele melhores falhou no gol? momentos pra ele rebater. Bom, gente, olha aqui. Tá, recebendo agora, Jandrei vai participar com a gente. Que prazer receber você, Jandrei. Eu queria ver se ele Cara, falasse. Jandrei, um dia participa aqui você sabe com que a o gente. Jandrei já... O Jandrei vai vir aqui, eu quero Viola só pode falar não, na cara dele. O Jandrei já classificou São Paulo em disputa de pênaltis. Então. Já foi herói em disputa de pênaltis. Então o senhor é um ingrato. O senhor é ingrato. Não, eu acho que assim, ele é um bom profissional, um cara correto, um cara que treina, mesmo na reserva, ali se empenha, batalha pra ganhar o pão do dia a dia, entendeu? É um cara que suporta pressão, porque não é qualquer cara que chega no Morumbi com 50 mil pessoas, né? E entra em campo ali, tem coragem. Mas tudo bem. Mas o Rogério Ceni falou que sentiu que ele tava nervoso. Foi? Rogério Ceni Não, mas quem não vai sentir que ele... O Rogério falou assim, né, que é goleiro, experiência com São Paulo. Ele tinha sido vaiado no outro jogo, né? Senti que ele tá meio tenso e tal. Ô, Natália e Breile, vocês sabem que eu tenho uma dúvida, porque ele falou que o campeonato ainda não é irreal. Onde esse São Paulo vai brigar? É parte título, é Libertadores, Nas Copas. então brasileiro. Acho mais difícil. Não acho que o São Paulo vai ficar na segunda parte da tabela, não. Primeira parte da tabela, Mas pensando ali em G6. que trecho ali? G6. G6? Porque depende muito. Flamengo, Palmeiras, Botafogo. Me surpreende o Atlético Mineiro hoje estar na classificação que está, porque perde muito ali, começou a cair muito na produção coletiva da equipe, mas é um São Paulo para G6 ali, no máximo um top 10 do Campeonato Brasileiro. Olha lá. No mínimo, né? No número de jogos. Olha lá. São Paulo é o 6º colocado, ele tem 21 pontos, mas ele tem 13 jogos. Então, ó, o Cruzeiro tem 12. Se o Cruzeiro ganha o jogo, ele passa o São Paulo. O Fortaleza tem 12 jogos. Se ele ganha, ele passa o São Inter Paulo. tem 2 a menos. O Inter tem 2 jogos a menos. Se ele ganha os jogos dele, ele passa o São Paulo. O Atlético Mineiro, que tá na segunda metade da tabela, tem jogo a menos também. Se ele ganha, ele tá com 18 também, né? Ele vai pra 21 e empata com o São O que Paulo. chama atenção é o desempenho, né? Que oscila bastante Então, desses outros times, em relação aos outros O São times. Paulo ficou 2 rodadas com derrotas, né? Somou 0 pontos contra o Cuiabá e contra o Vasco. Ele caiu lá pra trás, foi lá pra segunda metade da tabela. Aí ele ganhou 2 jogos, sobe aí. Mas então, assim, você precisa esperar quando acabar o turno e tiver todo mundo com jogos iguais pra saber qual é a tua real posição, pelo que realmente você tá brigando. Mas eu concordo com a Nath, pra variar, né? Eu e a Nath temos muitas afinidades. Concordamos Não, quase peraí. sempre. O time do São Paulo é um Não se time pra brigar empolgue. pelas Copas. Não se empolgue. São Paulo não, esse time do São Paulo atual não é um time com vocação para ponto corrido. Legal você Peraí, desviando o foco, especialmente mas seu fala, Breile. Axel. A gente tem aqui o Axel, né, que vai sempre com a van pro Morumbi. Quando ele vai, é Dizem derrota. que ele é um pé frio. Então, Vai, o cara Breile. foi contra o Cuiabá, o cara vai assim. Bubu, A massa? você em alguns assuntos tem aquela positividade
tóxica gostosa, um otimismo mas o São Paulo ele não tem essa positividade Pro tóxica. tricolor, tá na briga. São Quando mexe com o coração... 13 rodadas, tá no G6, 6 pontos da liderança. Eu fui batizado nesse tamanho do programa São Paulo. como o mestre da zica reversa. Eu me consagrei no Mestre 90 da zica como mestre da zica reversa. Aí Ele foi tudo bem. batizado? O fã de esporte já conhece. Quando eu, de repente, eu faço uma previsão, quando eu abraço o time, tá, de repente, pode ter uma pegadinha. Ah, Olha pode. lá, Rolling Stones, Mick Jagger. Então tem isso. Você tem que perceber nas entrelinhas então os significados das coisas. Captei entendeu? vossa mensagem. Então, por exemplo, se eu faço uma Amado crítica pro mestre. Jandrei, talvez, eu tô querendo o bem dele. Eu tô torcendo por ele. Imagina se quisesse entendeu? mal. Mas quando é Por vezes, assim, eu posso cornetar um time, na verdade, eu quero a recuperação dele. Eu tô desejando a recuperação dele, Tá, entendeu? entendi, mas... Então Não, o tricolor hoje tá na briga. Não dá pra abrir... Não dá pra descartar. Não, e até... Tá na briga pelo quê? Pelo porque, G6. é porque a gente tá falando de um campeonato só correndo, né? A hora que começar a dividir de novo a atenção, Copa do Brasil e Libertadores, aí a coisa começa... Mas pelo menos ele tá sendo coerente. Porque ele falou de La Liga, que era G2, ele tá colocando lá o Você São ouviu Paulo. isso, né? Mas tanto Flamengo quanto Palmeiras também têm oscilado na temporada e essas oscilações fazem com que o São Paulo, se mantiver essa distância, vamos imaginar que o São Paulo chegue ao fim do primeiro turno com 6 pontos de diferença para a liderança. É uma pontuação bastante aceitável para quem quer brigar por título, porque numa oscilação de Palmeiras e Flamengo, São Paulo, numa sequência de jogos, consegue buscar. E como a gente tem visto, o Flamengo, no começo do campeonato, o Bubu citou, estava ali até discutindo se a permanência do Tite, se era o técnico ideal para a temporada. O Palmeiras geralmente se divide e foca mais em mata-mata, principalmente em Libertadores. Numa dessas, o São Paulo, que se reforçou, que ganhou um título pesado no ano passado, tem confiança para buscar o título. Então eu não vejo que dá para desanimar do campeonato só por uma goleada como a que tomou na semana passada. E o São Paulo fosse um time que não demonstrasse uma virada de comportamento, olha a diferença da semana passada do jogo pro Vasco pra atitude contra o Bahia. Então, pra você, briga O jogo pelo título. contra o Criciúma também já teve um crescimento. Cara, é São muita Paulo briga pelo positividade tóxica. Se a gente analisar só... Vamos Mas você analisar... é positivo com o time dos outros? Cara, Deixa ele terminar, que você tá borrifando. Pode falar. Te irritar mais Não, mas ainda. só para finalizar, se analisar só elenco, aí realmente o Bubu tem razão, fica a coisa ali mais encaminhada para Palmeiras e Flamengo. Mas se analisar que o Botafogo, no ano passado, com menos elenco que na temporada atual, conseguiu brigar, conseguiu fazer o primeiro turno que fez, eu vejo um São Paulo em condição de repetir isso se tiver mobilização. Cara, eu queria fazer um comentário aqui, mas vocês não estão preparados para essa conversa. Não, a gente quer essa conversa. Ah, não, só falta você falar que o São Paulo tem risco de fã de cair no esporte tá Campeonato Brasileiro. ansioso por O isso. Viola vai concordar comigo. É mais fácil o São Paulo ser campeão do mundo em cima do Real Madrid nesse ano do que ganhar esse Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Porque se o São Paulo ameaça o Flamengo e o Palmeiras em alguma coisa, é na Libertadores. Pode ter São Paulo e Palmeiras nas quartas e pode ter São Paulo e Flamengo na semifinal. Aí o São Paulo é casca grossa. Tanto que na Copa do Brasil passado, o São Paulo eliminou o Palmeiras e foi campeão em cima do Flamengo. Vai dar então, forte. assim, eu já falei, o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Na Copa América desfalcado, ele tá... Entrega a taça. Entrega a taça, já tá abrindo vantagem. Imagina quando tiver todo mundo. Então, assim, o São Paulo vai competir no Brasileiro, Morumbi cheio e tal, vai fazer ponto lá, vai tentar ficar aí em zona de Libertadores e tal. Mas na Libertadores, aí tem que respeitar muito o São Paulo. Aí eu tenho certeza, o Tite ou o Abel se enfrentarem o São Paulo lá, Flamengo e Palmeiras, pô, aí é complicado. Mata-mata nacional, hein? Nacional. Então. Tem o Não, Nacional, mas já era. São Paulo vai passar, eu gostaria que você tranquilo. repetisse. Eu sou positivo, Por Breno. favor, Braz, quem tá Fala no Braz? você. É o Rob Cera. E outra coisa, o Queria Real que você Madrid, repetisse. você sabe qual é que é a história de São Paulo e Real Madrid? Nossa Tem senhora. 7 confrontos na história, 5 vitórias do São Paulo, 2 empates. O Real Madrid é freguês do São Paulo. A história diz isso. Então, assim, por isso que eu falo, e se chega no Mundial, é um jogo só, São Paulo e Real Madrid. Então, né? no Mundial, o São Paulo vai ganhar. Por isso que eu falo, o São Paulo tem, esse São Paulo atual tem uma vocação mais copeira, pra mata-mata. Tem tradição internacional, tem camisa, tem outras coisas. Então é mais fácil hoje, eu acho, São Paulo ganhar do Real Madrid um jogo do que ganhar o Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Não, hoje, superando o Flamengo e o Palmeiras. Hoje, inclusive, se jogasse São Paulo e Real Madrid, o São Paulo é favorito. É isso. Não é favorito, mas o São Paulo era favorito contra o Liverpool em 2005? Nossa senhora. Era? Não era. São Paulo do Tele, acho que até era favorito, já tinha batido no Barcelona antes, já tinha vencido O pior é que o Milan. Viola concordou. Não, mas, Cara, cara, isso que é a maior loucura.
O time do São Paulo é assim, ele é talhado para determinados jogos. Bem que você falou que a gente Ó, Não, o Abel, que aqui é super bem sucedido há quase 4 anos, ele fala, a pedra no meu sapato é o São Paulo. É o time que mais me vence. Ele só... Pode desbancar o Abel em pontos corridos também. Ele é bicampeão brasileiro nos pontos corridos. São Paulo não consegue acompanhar o Palmeiras nos pontos corridos. no Super Palmeiras Mundial... é muito mais regular, o São Paulo é inconstante. Mas chega em mata-mata, o São Paulo complica, dificulta, ganha a Supercopa, elimina a Copa do Brasil. Então é isso. É uma coisa assim meio de vocação. O São Paulo hoje é um time de vocação copeira. Então, é isso. E assim cuidado falou, no mata-mata com o tricolor, assim hein? falou o coração. Só avisando. Vocês sabem que tem... Direto do coração. Um personagem que me chama a atenção, que é o Luciano, que aqui na semana passada falou, tudo é comigo, que vão perder, né? Quando a derrota, mas eu já estou preparado, sei assimilar. Ele jogou bem. Agora, ele quer escalar o Ferreirinha, quer escalar o Luciano, Só pode quer 11, hein? escalar o Lucas, o Rato, o Nestor, Eu o Caleri, o... Não, mas aí ele vai tirar o Jandrei, vai jogar sem goleiro. Vai o Rato no Já que gol. é pra botar goleiro linha, né, cara? Você vai botar, pega alguém no futsal, um goleiro linha lá do futsal, põe ali. O cara fica tentando sair jogando. Mas quem que vai sair? O Jandrei, pô. Pergunte a ele. Quem que sai? Não, o Jandrei sairia pra entrar do Yang. Um goleiro jovem Escala pra e mim o alto. seu São Paulo Ele é ideal. Yang e tal. São Paulo Paulo ideal não hoje meio pra você. Pra enfrentar sem o Luciano? Não, pra jogar. Não, Eu São Paulo acho e Real que Madrid. Todo mundo Não. bem com a seta pra cima. Eu acho que sem o Luciano, o que ele vai fazer? Acho que ele vai meter o videogame. Rato. Final do Mundial. Ele vai meter o Rato na direita pra cortar pra esquerda, entendeu? O pessoal tem uma galera aqui Ele é que fica impressionante, com medo quando fala isso. O Rato cortou pra esquerda, os caras já ficam meio apavorados, né? Então, deixa o Rato aberto na direita e centraliza o Lucas. Né? Não, Tem mas- essa coisa, mas escala o posição, São Paulo. o Lucas gosta Ó, centralizado ele pelo todo meio. mundo Ele fez isso Luciano- no segundo tempo. Não, Isso. vai ser. Mas, ó, todo O Rato... mundo bem. É igual videogame, todo mundo ali com aquela setinha 100%, a barra cheia. Sabe o que eu faria? Esse escalaria. Uma coisa que o Zubedian não fez. Assim, o pessoal sabe, né, que eu acho o Rodrigo Nestor o maior nome do futebol mundial. Pra mim, o maior nome do futebol mundial é o Rodrigo Por Nestor. causa- acho que você nunca falou isso aqui, inclusive. Não, eu já falei, e as pessoas sabem por quê. Senão vai pesquisar, eu não vou ficar falando de novo toda vez isso. Toda vez, tá? Mas pra mim, então, eu Porque sou o fã do programa Rodrigo também- Nestor, maior nome do futebol mundial. Pra mim, ele seria o segundo volante. Tá jogando o Luiz Gustavo? Jogaria Alisson e Rodrigo Nestor. E aí ficaria Lucas Moura, Luciano quando puder jogar, e o Ferreirinha. E na frente o Caleri. Luiz Gustavo foi bem ontem. Então, mas eu acho bem um na pouco marcação. lento, acho que sabe, já passou e tal. Corneteiro, E o Rodrigo Nestor já jogou ali mais, um pouco recuado. Então, é um cara que tem algum, se não é o melhor cara pra combater, o Alisson tem um pouco mais de dinâmica, mas ele também tem bom passe. Então, eu faria essa experiência. Porque eu sou um cara ousado, débito do carrossel, né, holandês e tal. Do meio pra frente, eu tentaria essa Carrossel, eu formação. tô com medo desse carrossel. Mas Carrossel tricolor. o Luciano tá jogando bem. Tá jogando bem, mas ele oscila muito, né? Tem partidas que ele vai muito bem, tem partidas que ele vai muito mal. Então ele fica nesse carrossel Carrossel. do nosso querido Bubu, ele fica nesse carrossel. Embarca Ele é um nesse carrossel. jogador importante. Mas hoje não Mas dá... eu ainda prefiro o Lucas vindo por dentro do que o Lucas muito aberto na direita. Mas hoje não dá para imaginar o São Paulo sem o Luciano titular. Porque o Luciano tem muita estrela. É um jogador que se identificou com o São Paulo. Sim. E com ele em campo, parece que até os próprios jogadores, os companheiros, sentem essa energia dele. Ele ajuda a colocar a mobilização sempre lá em cima. Então, por toda essa importância, mesmo sabendo que o Lucas rende melhor por ali, o Zubeldia, aos poucos, tem aprimorado melhor esse movimento do Lucas para o meio, abrindo o corredor para o Igor Vinícius. O São Paulo até se assenta melhor com um ponta ali jogando como Ferreirinha, dando profundidade pelo lado e o Luciano rendendo melhor com mais liberdade para chegar na área. Então, de qualquer forma, é um São Paulo que aos poucos também vai, com mais tempo de trabalho do Zubeldia, vai demonstrando ali possibilidades de variação. Até essa formação que o Bubu sugeriu não é algo inimaginável. Dependendo da circunstância do jogo, ou até mesmo do adversário, contra o Nacional no Morumbi, em que o Nacional provavelmente deve se defender, é uma boa opção ter mais jogadores técnicos no meio campo e aproveitar essa boa fase do Ferreirinha pelo lado esquerdo. Muito bem. Já comenta aí pra que você acha que o São Paulo, ou em que você acha que o São Paulo é favorito ou briga pra temporada de 2024. Vamos começar falando aqui sobre o Campeonato Brasileiro. Sinceramente, eu acho que o São Paulo tem sim chances de ser campeão brasileiro. Por quê? O São Paulo tá ali em cima, ao contrário dos outros anos que o São Paulo sempre ficou da metade da tabela pra baixo. Essa temporada o São Paulo tá ali em cima.
E o São Paulo ainda não passou por uma sequência de vitórias. O Palmeiras agora está numa sequência de vitórias, o Flamengo teve uma sequência de vitórias até perder para o Juventude, o São Paulo ainda não teve. O São Paulo teve uma sequência de invencibilidades, muitos empates, algumas vitórias no meio, empates. O São Paulo ainda não passou por uma sequência de vitórias, agora tem 2. Agora, imagina o São Paulo pegando uma sequência de 5 vitórias seguidas. São Paulo bate lá em segundo colocado fácil. Entendeu? E esses times ainda vão oscilar. O São Paulo também irá oscilar, mas o São Paulo precisa de uma sequência de vitórias. Ainda não passou por essa sequência de vitórias. Seria a sequência agora. Esse jogo que ele perdeu contra o Cuiabá e esse jogo que ele perdeu contra o Vasco seria a tão sonhada sequência que o São Paulo precisaria. Você coloca mais 6 pontos aí, o São Paulo seria co-líder do Campeonato Brasileiro. Infelizmente não veio. Então o São Paulo ainda precisa de uma sequência de vitórias. Não sei se vai ocorrer agora. Final de semana, meio de semana, o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense lá no Paraná, lá no Pará, sei lá onde é que o Atlético Paranaense é Paraná, né? Lógico. Então o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense lá, que é um time chato, que é um time muito bem estruturado também. Mas a vitória de ontem foi uma grande vitória do São Paulo. Deixou uma grande impressão. O São Paulo fez um grande jogo, o Ferreirinha fez um grande jogo pelo lado esquerdo. Parecia muito o time da LDU, do Zubeldia, né? Que tinha lá o Julian Álvares, se eu não me engano, o jogador que jogava ali na ponta esquerda. Oreninho muito rápido, cara muito chato, jogava para todo canto, chato pra caramba. O Ferreirinha foi esse cara. Esse ponto do lado de lá. Do lado direito, o Lucas não é o jogador que faz que tem as mesmas características do Ferreirinha. O Lucas é um cara mais de condução, de explosão, pegar essa bola e partir para cima, mas conduzindo ela de fora para dentro, né? O Ferreirinha ele pode fazer tanto para o fundo quanto para dentro. Ferreirinha são características diferentes. E aí nós chegamos na parte do Luciano, que todos vocês já sabem a minha opinião. Eu prefiro 1000 vezes o Luciano atuando mais perto da área do que armando o jogo. Por mais que o Luciano ontem tenha feito sim um grande jogo, essa foi a primeira assistência do Luciano na temporada. Então pense, o Luciano está atuando por dentro como meia a temporada toda. Essa foi a primeira assistência do Luciano. As temporadas mais artilheiras e as temporadas mais garçom, o Luciano mais foi garçom no São Paulo, foi quando o Luciano atuava ali de segundo atacante, como dupla de ataque com o Caleri, com o Pablo, com o Brenner. Agora que ele está sendo recuado para armar o time, ele não consegue manter uma regularidade de atuação. Se ele fosse regular todo jogo, ele conseguisse dar dinâmica e achar assistências e tal, eu até cederia, até entenderia essa insistência em colocar o Luciano pelo meio. O Luciano ele ainda é muito instável, ele ainda oscila muito. Eu acho que não é nem oscilar é a palavra certa. A maioria dos jogos ele atua mal e alguns jogos ele se sobressai. Como no jogo de ontem, que tudo deu certo pro Luciano, assim como tudo deu certo pro Ferreirinha, até pro Caleri. Nem tanto, né? O Caleri, um gol impedido e uma bola de letra na trave, tadinho do Caleri. Outro ponto, a bola tem que chegar mais no Caleri. Ontem a bola chegou, cruzamento do Alisson, quase fez um gol. A bola chegou, cruzamento do Ferreirinha, quase fez o gol. Fez 2 golaços ontem o Caleri, um impedido infelizmente, colocou bola na trave. Então assim, se a bola começar a chegar mais vezes, o Caleri vai render mais, vai fazer mais gols. O grande problema do Caleri não é ele, não é movimentação, é a bola chegar. Ele sai da área, ele abre, ele se movimenta porque a bola não chega e ele quer participar do jogo, seja pegando na bola ou caindo para a ponta, abrindo espaço para os jogadores infiltrarem. Então, é difícil. A atuação do Caleri, às vezes, a gente pô, o Caleri não, mas é porque a bola não chega nele. Se a bola chegar mais, ele vai render mais, né? O Caleri é um cara que precisa que os jogadores armem a jogada para ele finalizar. O Luciano não é esse armador. Apesar de ter dado uma linda assistência ontem, volto a repetir, o Luciano foi a primeira assistência na temporada. Nós estamos no mês 7. A primeira assistência da temporada do Luciano. Então, um meia, que é o cara que tem que articular, que é o cara que tem que criar jogada. A primeira assistência do ano, o Igor Vinícius, a título de comparação, tem mais assistências que o Luciano. E o Igor Vinícius passou o início da temporada todo machucado. Vocês lembram? Ele ainda estava se recuperando. Então, só pra gente ter essa comparação. Não é uma crítica que eu tô fazendo ao Luciano, é só alguns pontos que a gente tem que pontuar. Eu prefiro o Luciano
ao lado do Caleri, dentro da área, próximo da área, como ele estava no gol do Ferreirinha. Eu prefiro ele ali, porque a bola chega, ele bate de primeira, ele tem a qualidade para dar um toque mais curto, para fazer uma tabela. Eu prefiro, além de, se a gente for parar para pensar, eu falei isso no vídeo de ontem e falo no vídeo de hoje. Ontem, o gol do Bahia foi porque Igor Vinícius e Lucas não voltaram. O Lucas fez uma arrancada pelo lado direito, deu o passe para o Igor Vinícius, que tentou um passe de letra. Eu já falei que o Igor Vinícius, tecnicamente, ele é limitadíssimo. Limitadíssimo, mas ele é um jogador esforçado, que quando ele joga sério, quando ele não acha que é craque, quando ele não acha que é gênio, ele consegue ter boas atuações. Quando ele tá totalmente focado, quando ele tá concentrado, quando ele fala, pô, não, vou fazer o simples, dá certo. Agora, quando ele começa a dar passe de peito, errou o passe de peito, passe de letra, errou o passe de letra. Jogo contra o Vasco, foi tentar pedalar e driblar lá, o cara tomou a bola, contra-ataque, gol dele. Então, assim, quando ele joga simples, ele joga muito bem. Ótimo. Quando ele começa a inventar, foi dar um passo de letra, devolvendo o Lucas, errou o passe, o Lucas já tinha passado, ele demorou a voltar, o que aconteceu? Abriu um espaço ali do lado direito, o Fortaleza iniciou o trabalho ofensivo pelo lado direito, dos dois jogadores que não voltaram, demora a voltar, os dois estavam lá em cima, a bola acabou sendo finalizada no lado esquerdo, geralmente você constrói por um lado e finaliza pelo outro, né? Então, tudo isso a gente tem que colocar em prática e tem que entender que se o Lucas está atuando por fora, ele tem que descer, ele tem que fechar a linha, ele tem que ajudar a recompor. E algumas vezes dentro do jogo, se você parar para pensar assim, eu particularmente vejo que ele às vezes está mal posicionado, ele vê que tem um cara lá e corre, se esforça para voltar, para recompor, né? O Lucas. É uma pena, porque eu acho que ele renderia mais por dentro. Mas são coisas que o Zubeldia vai tateando, vai conhecendo o elenco. Tem poucos meses de trabalho ainda do Zubeldia. Tudo isso a gente tem que colocar tudo isso a gente tem que pontuar. Então, o São Paulo tem sim, com esse elenco, um bom elenco. O São Paulo ainda vai se reforçar no começo, no meio da temporada agora, né? Então, o Tricolor tem tudo para fechar com novas peças. Precisa de um novo volante, não sei se o São Paulo vai atrás de um meia mesmo, ou um bom 8 ou um 10, um meia de ligação, o Ramos deve sair, deve ser vendido, né? E o São Paulo precisa de um articulador, um Everton Ribeiro, um cara que tenha um articulador mesmo, sabe? A gente tem que lembrar que o Luciano não é meia, então o São Paulo precisa de um cara cerebral ali, para achar espaços onde não tem, para dar dinâmica de um jogo. O São Paulo ainda não tem esse cara. E para mim é uma das poucas peças que está faltando. Talvez mais um ou dois volantes. Os laterais, São Paulo precisa se reforçar na lateral. E esse cara, essa cabeça pensante ali no meio de campo do São Paulo. Então, pode brigar pelo título brasileiro? Pode. Se mantendo ali, encaixando a sequência de 4, 5 vitórias, o São Paulo bate lá em cima. A questão é se manter. Vai ter a Copa do Brasil, vai ter a Libertadores, que eu acho que o São Paulo vai priorizar a Libertadores, sim. E tem que priorizar. O caminho é difícil. Você tem o Palmeiras, você pode ter o Flamengo, pode ter o Botafogo. Eu acho que também está na chave de cá, né? Dependendo de quem passar, Palmeiras ou Botafogo. Então vai ser uma Libertadores difícil para o São Paulo. Mas o São Paulo pode se impor, assim como na Copa do Brasil fez grandes jogos contra equipes muito difíceis. O São Paulo pode fazer grandes jogos e sair sim vitorioso, e sair sim classificado na Copa Libertadores da América. E por que não ser mais uma vez campeão da América? Copa do Brasil, não sei se o São Paulo vai focar totalmente na Copa, a não ser que vá passando, né? Você vai passando, chega uma hora que entre você... E outra coisa que a gente tem que pontuar os jogos de final de semana do Brasileiro. Porque assim, se você tem um jogo muito importante quarta-feira, e domingo ou sábado você pega um Criciúma, você pega um Vasco, você pega um Cuiabá, você pega um Atlético Goianiense, dá para você poupar tranquilo. Agora, se você tem um jogo importante no meio de semana e no final de semana você tem um Atlético, você tem um Palmeiras, você tem, sabe, um Internacional, você tem um time mais difícil, aí já pesa, você já começa, já fica mais difícil você
ter que equilibrar os dois elencos para as duas partidas. O São Paulo tem um bom elenco, o Zubeldia entende isso, eu acho que o Zubeldia entende o nível que o São Paulo pode chegar e esperar para a gente ver se esse momento de oscilação do São Paulo acabou, o São Paulo agora vai se manter estável, encaixar em uma boa sequência de vitórias e tal, e mais uma sequência de invencibilidade, ou se o São Paulo ainda vai oscilar dentro do Campeonato Brasileiro. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!